Som. Um, dois. Som. Som, som. Isso aqui é? Som, som. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes essa noite? Dêem glória a Deus. Vamos ficar aí os que não são casados, né? De uma cadeira para outra. O Marcos e o Valdônio. Os que não são casais ainda. Abra sua Bíblia para mim, por favor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Quem achou, dê glória a Deus. Quem achou, diga amém. Jeremias 29, versículo 11. Aleluia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperai. Então me invocarei, irei orar a mim, e eu ouvirei. Buscai-me e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a primeira coisa que o Senhor fala para nós, os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, é pensamento de paz, não pensamento de mal, não acusação, não culpa, não medo, mas o pensamento que Deus tem ao nosso respeito é pensamento de paz, não de mal, para fim de que vos esperai. Então a primeira coisa que você deseja para esse ano de 2021, quais são os seus pedidos? Quero falar para você que o ano ainda não acabou. Tudo aquilo que você colocar em oração, essa noite nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos cantar ao Senhor. E tudo aquilo que você colocar em oração, creia que você vai receber. O Senhor tem pensamento de paz ao seu respeito. Versículo 2 diz assim: então me invocarei, irei orar a mim, e eu ouvirei. Segunda coisa que Deus fala para nós, que Ele está ouvindo a nossa oração. Sua oração, Deus está ouvindo. Tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que você tem almejado, a sua oração Deus está ouvindo. E a terceira coisa fala que buscar e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nos entregamos tudo para Ele, toda a nossa preocupação, tudo para Ele. Descansa no Senhor, que tudo Ele vai fazer para a sua vida, amém, irmãos? Deus tem pensamento de paz a seu respeito, né? Ontem eu dei o exemplo lá na minha célula, falando do filho pródigo. O filho, ele foi até o pai com o pensamento de ser escravo, mas ele já tinha uma identidade, a identidade dele que ele era filho. E ele foi correndo até o pai com pensamento negativo, com pensamento de derrota, com pensamento de medo. Mas qual foi o pensamento de Deus? Deus abraçou, Deus correu ao encontro dele. E o que Deus fez? Deu um anel, uma sandália para ele, e deu uma roupa. O anel significa que tudo aquilo que ele pedir, em nome de Jesus, Deus vai fazer. Deus também deu a sandália e deu a roupa. E nós estamos hoje vestidos com a justiça de Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. Hoje tudo aquilo que você pedir essa noite, Deus vai fazer, amém? Queria convidar você a ficar de pé, para nós orar. E você colocar seus pedidos de oração, né? Esse ano de 2021.
Queria pedir aos irmãos que estão conectados no Wi-Fi aí, desliga aí por favor, que nós estamos em live. Por favor, irmãos. E o que você deseja para esse ano de 2021? Né? O Senhor tem pensamento de paz a seu respeito. Está acontecendo tudo isso no Brasil, mas eu quero te falar algo. O Senhor tem pensamento de paz ao nosso respeito. Pensamento de paz. Queria que você colocasse seus pedidos de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ao nosso respeito. Pai, que o Senhor tem pensamento de paz, não pensamento, Pai, de mal. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um, Pai, de meus irmãos. Pai, que ele tem orado, ele tem almejado tudo aquilo que eles têm pedido. Eu declaro, Pai, que o Senhor cumprirá, Deus, na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, eu declaro que essa noite o Senhor tem ouvido a sua oração. Que as pessoas, Deus, que estão aqui, que estão conectadas, Pai, em casa, o Senhor, Deus, tem ouvido a sua oração. Oh Espírito Santo, eu oro sobre a vida de cada um, Pai, de meus irmãos essa noite. Esse pedido, Pai, pessoal, Pai, eu declaro que se cumprirá na vida deles tudo aquilo que ele tem almejado, cada promessa. O Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu, Pai, de nenhum deles. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo pensamento de acusação, pensamento, Pai, de morte, pensamento, Pai, de sofismo, toda mentira, Pai, do diabo, Pai, na mente, eu repreendo, Pai, agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, que a nossa igreja é guardada. Eu declaro, Pai, que a família, Pai, de meus irmãos são guardadas. Eu declaro, Pai, sobre eles ao favor do Senhor. Eu declaro sobre eles não há culpa, não há condenação. Eu declaro que sobre eles, Pai, eles são benditos, eles são favorecidos. Aonde, Pai, ele colocar, Deus, as plantas dos pés, eles serão, Pai, bem-sucedidos. Eu oro, Pai, sobre a vida deles, que esse ano de 2021 é o ano do favor, é o ano, Pai, da bondade, é o ano, Pai, do crescimento sobre a nossa igreja, sobre as nossas células. Pai, eu oro, Senhor, sobre nós, Pai, vai haver um crescimento como nunca antes. Oh, Pai, eu profetizo no nosso meio. Eu declaro, Pai, crescimento. Eu declaro, Pai, que você vai levantar novos líderes, novos ministros. Eu declaro, Pai, que sobre eles há favor liberado em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa noite nós venhamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Nós venhamos orar diante do Senhor, Pai, com todo o nosso coração. Oh, nós colocar, Pai, tudo diante de Ti. Entregar nossos caminhos, entregar, Pai, o nosso trabalho, a nossa família. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A graça e a paz, igreja. Boa noite a todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje vocês são privilegiados de estar aqui adorando ao Senhor. Eu queria ouvir um glória a Deus daquele que é privilegiado. Amém? Glória a Deus, porque você é um privilegiado. Estão tentando nos parar, mas aqui estamos nós. Eu sei que se estivermos aqui ou em nossas casas, estaremos adorando ao Senhor. Mas é mais gostoso estar aqui, não é, Valdônio? E eu queria ensinar uma música para vocês. Eu acho que muita gente já sabe, mas eu acho que outros não. Que fala assim, ó: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aí a música tem outra parte que fala assim, ó, faz assim, ó. Aí essa parte mais legal, ó.
sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui diante do trono, Senhor. Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então a contemplar, com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te sentir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Se não vou te adorar, se não vou te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, eu só penso em te adorar. Eu só quero te adorar, Senhor.
estão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros, mas tem águas em outros lugares, eu sei. Chuva, 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 Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos e vamos declarar cura sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida da nossa cidade, sobre a vida do nosso Brasil. Quero lhe dar a oportunidade para que você comece a declarar cura. Comece a declarar cura. Oh, Senhor. E a cura que o Brasil precisa, ela se chama Jesus. E a cura que o Brasil, que o mundo precisa, se chama Jesus. Oh, Senhor Deus, nós cremos, Pai, que Tu és a cura. Nós cremos, Deus, que não há impossível para Ti. Oh, Senhor, se você crê que Jesus é a cura, comece a declarar, Senhor, Senhor. Aleluia. Nos clamamos.
precisamos de Ti, Senhor. Vem e inunda os nossos corações, até que não haja mais espaço para a dor, até que não haja mais espaço para o sofrimento, Senhor. Porque eu só preciso de Ti. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Meus irmãos, há 7 anos atrás, nesse mesmo dia, eu estava contemplando a bondade do Senhor com o nascimento da minha filha. E o que eu tenho para declarar hoje é que o Senhor é bom em todo o tempo. Não só quando nasce um filho ou quando temos momentos de alegria, mas também no momento da disciplina. O Senhor continua sendo bom, porque Ele é bom na sua essência. E Jesus, Ele é maravilhoso. Vamos cantar, vamos adorar com o coração grato. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom.
comunhão fechada, algumas coisas fechadas. Mas eu quero te falar, não fique com medo, não fique triste, não fique amedrontado. Quando Noé estava passando pelo dilúvio com a sua família, ele olhava para cima, ele cria no Senhor. Esses dias nós estamos passando por dias difíceis. Olhe para cima, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Centre os seus olhos em Cristo Jesus. Ele não vai te deixar, Ele jamais pode te deixar. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te esquecer. E não é julgo sobre a sua vida, não. Ele te ama. Você é amado do Senhor. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, da parte de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Abra sua Bíblia nesse momento, no primeiro livro da sua Bíblia, né? Gênesis. Vamos abrir. No capítulo 13, quero ler para você somente um versículo em que falou no meu coração. Amém, amados? Quem achou, diga amém. Aleluia. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Amém? Estamos aqui no começo da história de Abraão, né? No versículo 12 começa a história de Abraão. O nome dele não tinha sido mudado ainda, né? Era Abrão. No versículo 12 Deus chama ele, ou no capítulo 12, perdão. Capítulo 12, Deus chama Abrão, né? Vamos ler o capítulo 12, o versículo 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai, vai para a tua terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Diga aleluia. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma certa terra em que te darei. Amém, amados? Sabe, no capítulo 13, pula um capítulozinho, no versículo 2 fala o seguinte: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Amém? Sabe, a descendência de Adão, diga assim: eu sou a descendência de Adão. Diga assim: eu sou descendente de Adão. Sabe, nós somos descendentes de Adão pela carne, mas Cristo agora, Ele nos coloca em uma posição diferente. Nós somos agora descendentes de Abraão. Amém? Nós somos descendentes de Abraão. E Abraão, a Bíblia fala, versículo 13, era rico, riquíssimo, muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Olha só, essa afirmação é, na verdade, uma afirmação que dá um tapa na cara dos religiosos, né? Nós não somos religiosos, nós seguimos a Cristo. Amém? Mas por que essa afirmação dá um tapa na cara deles? Porque eles falam o seguinte: olha, Abraão, ele foi rico, mas foi espiritualmente. Não. Ele tinha gado, fala gado, ouro, prata. Diga aleluia. Isso é para você. Por quê?
você faz parte da descendência de Abraão. Amém? Em Cristo Jesus. Você é o filho da promessa. Amém, amados? Sabe, mais um pouco à frente, no capítulo 24, 35, nos fala umas palavras de um servo de Abraão. Esse servo, ele foi procurar uma esposa para Isaac, filho da promessa. Diga assim: eu sou filho da promessa. Quem crê nisso? Amém? Diz o seguinte, Gênesis capítulo 24, versículo 35. Aqui são as palavras do servo de Abraão. Amém? O Senhor diz assim: o Senhor tem abençoado muito Abraão, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentos. Sabe, tudo isso simboliza riqueza da parte de Deus para Abraão. Sabe, a vontade de Deus é que você prospere, é que você cresça. Sabe, Abraão, ele foi chamado de grande. Gênesis 15 fala que numa visão Deus chamou ele de nação, né? Então é o seguinte: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, e eu te farei grande. Sabe, em Gênesis 15, Deus ele percebe que Abraão estava com medo. Ele percebe que Abraão estava com medo e fala: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Amém? Sabe, o nosso galardão é grande quando nós entramos na presença, quando nós fazemos a vontade do Senhor. E não só o galardão, não só o que há de vir, não, mas o presente. Ele tinha bois, gados, servas e servas, camelos, jumentos. Ele tinha riquezas. Amém? Se levante nesse momento. Eu vou desafiar você realmente praticar essa descendência de Abraão, andar com Deus. Amém? A andar com Deus. Fique de pé nesse momento. O Cauã está distribuindo os envelopes de oferta, né? Você que está assistindo a live, tem um Pix, né? Hoje em dia é uma ferramenta muito maravilhosa e que eu creio que nos relata muito a vida de nosso irmão mais velho, Cristo. Amém? Eu não vou fazer uma outra pregação, não vai demorar. Amém, amados, né? Então, quero que você pegue o seu envelope de oferta, feche seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, receba a palavra de Deus para você. Você é filho da promessa. Sabe, você é filho daquele que Ele prometeu é rico, será sobremodo grande. Amém, amados? Sabe, você é filho amado em quem tanto o Senhor tem alegria. Então tenha alegria mais e mais. Abraão, ele foi um daqueles que não entrou na lei de Deus, mas mesmo assim ainda ele já tinha a visão do dízimo e das ofertas. Para Abimeleque ele já tinha ofertado muito antes da lei. Sabe, ele já sabia o coração do Senhor. O coração do Senhor é que você seja próspero, é que você seja riquíssimo. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Aleluia. Pegue a sua oferta, levante com fé e declare para o Senhor: Senhor, essa é a minha primícia, essa é o que eu tenho para o Senhor, esse é o meu melhor, em nome de Jesus. Comece a declarar nesse momento. Eu vou orar por você. Deus, obrigado pela tua bondade, pelo amor nesse momento que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um deles. As ofertas deles eu creio que são generosos em nome de Jesus. A generosidade da tua parte
é sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que os corações deles sejam alimentados pela tua riqueza espiritual e também a riqueza, em nome de Jesus, material, porque a tua palavra fala. Não é eu, não é homens que falam, mas é a tua palavra. Que o Senhor deseja que nós sejamos riquíssimos em graça, em favor e também em bens. Amém, amados? Quem crê, diga amém. Aleluia. Então, vem deixar sua oferta. O violão tá falhando. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz, amém, irmãos? Aleluia, quem está feliz aí, diga um glória a Deus. Está feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Eu queria que nós orássemos ainda, sentado mesmo como você está. Amém. Eu queria que nós orássemos ainda pelo nosso irmão Samuel, que teve que ser entubado. Mas nós cremos que o Senhor já declarou uma palavra de vitória sobre a vida dele, amém, irmãos? E eu queria que você feche os seus olhos agora onde você está, liberar uma palavra sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, sobre a vida do Samuel, uma palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, nós exercemos a autoridade, ó Deus, no nome de Jesus, e nós declaramos cura, nós declaramos libertação dessa doença, nós declaramos saúde para os seus pulmões, para a sua vida, no nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos. Quero compartilhar uma palavra com você. Bárbara ia dar uma. As crianças podem acompanhar a Bárbara, que vai ter agora nosso momento dos kids. Aleluia, glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você, e o título dessa palavra é a visão do lençol. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? A visão do lençol. Essa foi uma visão que o apóstolo Pedro teve assim que o Senhor o chamou para pregar para os gentios. Uma vez um irmão me perguntou quem que eram os gentios, e os gentios na Bíblia são todos aqueles que estão fora do território de Israel. Todo aquele que não é judeu é um gentio. Então nós somos gentios, amém, irmãos? E a palavra de Deus chegou até nós pela pregação do Evangelho, aleluia, glória a Deus. E eu quero ler com você um texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 10, do versículo 1 até o 6. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 10, do 1 ao 6. Eu quero pedir aos irmãos, se os irmãos ainda estiver conectado aqui ao Wi-Fi, se você estiver conectado, pesa a internet, e aí na hora da nossa live, o vídeo fica travando lá para quem está assistindo pela internet. Então, precisamos que você desligue aí o Wi-Fi e fique no seu 4G. Quem achou, diga amém. Atos 10, pouco amém, né? Aleluia. Pega seu celular aí, põe a Bíblia nele e leia para nós. Morava em Cesareia
um homem de certo nome, de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Aleluia. Sabe, irmãos, essa palavra, ela é uma palavra de uma visão que o apóstolo Pedro teve. E há 2 domingos atrás eu compartilhei uma palavra sobre a importância de nós termos visões corretas da parte de Deus. Na verdade não teve culto presencial, nós fizemos apenas a live, e eu falei sobre as visões de Deus e a importância que é de nós termos uma visão espiritual. Muitas pessoas, eles desvalorizam as visões, quando na verdade o Senhor quer falar conosco através das visões. Uma das promessas de Deus no Novo Testamento é que nos últimos dias o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e a Bíblia diz que os jovens teriam visões. Aleluia. Sabe, então Deus, Ele quer liberar uma visão sobre você. O nosso inimigo, o diabo, também quer colocar visões sobre você. Muitas pessoas ficam assistindo os noticiários e inevitavelmente eles têm uma visão negativa, uma visão maligna, uma visão de incredulidade, uma visão de morte. Mas se você for cheio do Espírito Santo, Deus vai dar visões proféticas para você nesses dias. Deus vai liberar palavras de vida sobre você, sobre o seu coração. Sabe, e a visão de Deus para nós nesses dias, durante a pandemia do coronavírus, é alcançar os incrédulos e aqueles que estão aprisionados com o seu amor, com a sua graça. Essa é a visão de Deus para mim e para você. Sabe, irmãos, as pessoas estão sem esperança. As pessoas não têm mais esperança de um futuro por conta de tantas notícias ruins. Sabe, nesses dias onde nós estamos já aqui no pico da segunda onda, já tem pessoas dizendo que tem uma terceira onda vindo na Itália. E por causa disso, as pessoas ficam lá devotas das más notícias. E elas ficam escravas, elas ficam desesperançosas, elas ficam presas, elas ficam amedrontadas. E a visão de Deus para nós nesses dias é que Deus quer alcançar cada um com o seu amor, com a sua graça, com a sua cura, com o seu milagre nesses dias. Sabe, muitas igrejas e líderes têm apressado em demonstrar uma palavra de juízo, de condenação. Mas preste atenção, não entra nessa. Eu quero falar para você, não entra nessa vibe, nesse espírito de condenar o mundo, de condenar as pessoas. Sabe, Deus não está trazendo juízo sobre a terra. Essa pandemia é obra do diabo. A Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para salvar o perdido, curar o enfermo, libertar aquele que estava preso. Não devemos usar essa pandemia para condenar o mundo. Esse não é o espírito de Cristo. Pastor, mas o mundo, ele tem se rebelado contra Deus desde que o mundo é mundo. Isso tem acontecido. Mas a graça de Deus é justamente para nós, para pessoas desobedientes, para pessoas que não buscam a Deus.
Sabe, nós vivemos um tempo de oportunidade, amém? É uma oportunidade você buscar o Senhor, é a oportunidade de você pregar o Evangelho, é a oportunidade de você falar do amor de Deus, é a oportunidade de nós ministrarmos cura sobre os doentes. Sabe, eu quero falar nesses dias, eu tenho visitado os doentes. É tão interessante porque as pessoas ficam com medo. E aí, como que você vai visitar um doente se a doença é contagiosa? Como que você vai impor as mãos se não pode fazer, se você tem que fazer o isolamento? Sabe, eu tenho falado isso. Sabe que o diabo, ele quer impedir a igreja de avançar, impedir a igreja de crescer. Quando a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja, contra a igreja do Senhor, ele não está dizendo que o diabo, que o inferno quer entrar na nossa casa e nós estamos aqui fechados impedindo ele de entrar. Não, não é isso. A Bíblia diz que o inferno está com portas fechadas e que nós vamos entrar. Nós é que somos a força de ataque, nós é que somos aqueles que estão avançando, nós é que estamos ocupando espaços, nós é que estamos ganhando vidas, casas, pessoas, mesmo em dias sombrios. A mensagem da graça de Deus está alcançando os corações, está alcançando as pessoas. Aleluia. Sabe, irmãos, Cornélio, ele recebe uma visão do Senhor na hora nona, e a hora nona é às 3 da tarde, e foi exatamente essa hora em que o Senhor clamou na cruz: está consumado. E essa obra da redenção que foi consumada, a obra de Deus, ela tem 2 aspectos: a obra que foi concluída e a obra que está em andamento. A obra do Senhor na cruz, a redenção, ela foi consumada, mas a expansão do corpo de Cristo está em andamento. É a obra da igreja, é o nosso ministério. E nessa história houve 2 visões. Uma é a visão que Deus deu a Cornélio às 3 da tarde, e a outra é a visão que Deus deu ao apóstolo Pedro no dia seguinte. Sabe, eu quero falar sobre como Deus alcança Pedro aqui através dessa visão, como o Senhor usa Pedro para alcançar os gentios pela primeira vez, numa época em que os judeus, eles se sentiam exclusivos e achavam que a salvação era apenas para eles, mas o Senhor então estende a salvação também para os gentios e envia o apóstolo Pedro. Sabe, irmãos, o coração de Deus, ele clama por vidas, ele clama por almas, ele clama por pessoas. E nesses dias eu tenho visitado pessoas, tenho orado por pessoas. Sabe, irmãos, eu não me furto, né, de falar, de pregar o Evangelho, porque essa é a vontade de Deus. E quando Pedro, ele descreve a visão de Cornélio aos irmãos de Jerusalém, ele diz o quê? Ele diz que o anjo mandou chamar quem? Mandou chamar Pedro para pregar o Evangelho. Ele diz aqui, que era para Cornélio chamar o apóstolo Pedro, e está escrito que ele dirá palavras mediante as quais ele será salvo, tu e toda a tua casa. Presta atenção, tem gente que fica querendo ver anjo, mas o anjo aqui, ele manda chamar Pedro para pregar o Evangelho. O anjo, ele é um mensageiro, mas ele não foi encarregado de pregar as boas novas. Quem foi encarregado de pregar as boas novas? Eu e você. Eu e você. O Senhor envia o anjo para Cornélio, e o anjo fala para Cornélio: vai chamar Pedro e ele vai pregar para você. Sabe por quê? Porque essa é a nossa mensagem, esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. O inimigo quer nos prender, quer nos fechar, mas se ele fecha uma porta, Deus vai abrir outras 7 portas diante de nós. Se o inimigo quer nos prender dentro das nossas casas, nós vamos usar as redes sociais, nós vamos usar o telefone, nós vamos usar outros meios, mas nós vamos pregar o Evangelho, e as pessoas serão alcançadas pela graça de Deus.
Cornélio então envia homens a Jope para encontrar Pedro. E a palavra, na Bíblia, os nomes sempre têm significado. E aqui a palavra Jope significa formosa e linda. E enquanto o mundo vive dias de medo, de devastação, nós podemos viver dias formosos, dias bonitos, dias de beleza, dias de graça, dias de alegria, dias de felicidade. A palavra diz em Jó 36:11: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Sabe, irmãos, a gente tem dito isso, mas uma coisa é você ouvir uma informação, outra coisa é você ter revelação. E esses dias eu estava tendo revelação, sabe, de como não é o juízo de Deus. O juízo de Deus não chegou. Sabe, tudo isso que está acontecendo, se fosse o juízo de Deus, Deus ia comunicar para nós, Deus ia dizer: chegou o juízo, chegou a hora. Mas não, a palavra de Deus para nós é: ainda há graça disponível para você, ainda há saúde disponível para você, ainda há prosperidade disponível para você. Não precisamos ser condenados com o mundo. Eu quero aqui falar sobre a visão de Pedro. Presta atenção, a Bíblia diz em Atos 10, capítulo 9: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, meio-dia, a fim de orar. Sabe, aqui o meio-dia é um momento de maior brilho. O meio-dia também foi a hora em que Jesus apareceu para Paulo, quando ele perseguiu os cristãos. E o brilho do Senhor foi tão grande que cegou Saulo, que só recuperou a visão quando conheceu Ananias. E por sinal, o nome Ananias significa graça de Deus. O homem que era o mensageiro da lei só voltou a enxergar quando conheceu Ananias, que significa graça. Sabe, aqui em Atos 10, capítulo 10, versículo 10 diz: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então ele viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Presta atenção na visão de Pedro. Pedro, enquanto ele esperava o almoço, ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu o céu aberto. Presta atenção. Rejeite toda profecia e toda visão de alguém que diz que Deus está trazendo juízo sobre nós. Quando Deus dá uma visão, essa visão é a visão do céu aberto. Essa é a visão da graça, é a visão do céu aberto sobre nós. Há o céu aberto sobre nós agora mesmo, nesse exato momento. Ele ouve as nossas orações. Sabe, você pode orar pelo doente, porque ele vai ser curado. Você pode orar pelo enfermo, porque ele vai ser sarado. O céu está aberto diante de nós. Sabe, houve um tempo em que nós não conhecemos o Senhor. Nesse tempo o céu estava fechado para nós, mas a graça de Deus se revelou a nós, salvadora a nós, e abriu os nossos olhos. Sabe, irmãos, tem um homem chamado Charles Spurgeon. Ele foi um pastor inglês, e ele foi também conhecido como príncipe dos pregadores, o maior pregador da era moderna. E ele teve um encontro com Deus quando ele tinha 13 anos de idade. Na biografia dele conta que estava nevando muito no dia, e o presbítero, o pastor da igreja, não conseguiu ir, porque a neve foi tanta que ele não conseguia se locomover. E aí o pastor reserva, o presbítero teve que dirigir o culto, porque o pastor titular não chegou no prédio da igreja. E quando ele foi fazer o culto, disse que tinha 13 pessoas apenas no culto. Sabe? E dentre essas 13 pessoas,
tinha um rapazinho de 13 anos. E ele pregou uma mensagem lá de Isaías. Eu até postei esse versículo ontem no Instagram, falando para nós olharmos para o Senhor. Olhai para mim e sede salvos, todos os moradores da terra. E aí na biografia de Charles Spurgeon, ele diz que ele era aquela criança. E ele acabou de pregar, o pastor acabou de pregar, e ele não sabia o que falar, porque tinha uns velhinhos, umas velhinhas, e aquela criança, e ele era o único visitante, os outros já eram crentes da igreja, velhos. E diz que o pastor sentiu no coração de apontar o dedo para ele, e falou: você aí na cadeira, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E aí o Charles Spurgeon escreve no livro: e eu olhei, e eu vi o sol. O sol brilhou para mim naquele momento. Eu vi o Senhor. Sabe, irmão, se você olhar para o Senhor, você vai vê-lo. Você vai ver a salvação dele. Você vai ver o céu aberto. Você vai ver a provisão estendida. Você vai ver a cura diante de você. Sabe, Pedro teve a visão, e a visão diz que o céu estava aberto diante dele. Sabe, houve um tempo de cegueira, mas agora nós podemos ver, agora nós vemos, agora nós podemos enxergar. Sabe, se tem alguém aqui nos assistindo pela internet, eu quero te falar: há um céu aberto diante de você. Olha para o Senhor. Os jornais têm dito que não há saída, não há solução. A única solução, eles dizem, é se trancar dentro de casa e orar para a doença não entrar. Porque não há remédio, não há tratamento precoce, a vacina não funciona. É isso que eles dizem. O diabo quer aprisionar você, mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, irmãos, continuando na visão de Pedro, Pedro viu um lençol que descia do céu, cheio de animais, com toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma grande voz que se dirigia a ele, dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Mas Pedro replicou: Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. Sabe, Pedro estava ali interpretando a visão literalmente, porque o judeu, ele não podia comer certos tipos de animais. A carne, por exemplo, ele não podia comer carne de porco, ele não podia comer certas aves, ele não podia comer certos peixes. Sabia que o judeu não podia comer peixe de couro, somente peixes de escamas. E alguns animais na Bíblia eram considerados imundos, mas não necessariamente por causa de bactéria ou alguma coisa, mas tinha uma interpretação também espiritual ali. Por exemplo, o peixe, os peixes proibidos, que era o peixe de couro, ele não podia ser comido pelo judeu, porque o peixe de couro, ele tem o sabor da água do mar entra mais no peixe de couro do que no peixe de escama. A escama protege a carne do peixe do sabor da água. Pastor, o que isso significa? Significa porque o mar é o mundo na Bíblia. E quando lá no Levítico a Bíblia diz que o judeu não podia comer carne de peixe sem escama, significava que ele não podia comer comida contaminada pelo mundo. As águas do mar que entram na carne e alteram o sabor da carne tem um significado espiritual. Não era apenas uma coisa literal, era uma coisa espiritual. E nesse momento que Pedro tem a visão com os animais e Deus falando para ele: mata e come, ele interpreta literalmente. Mas havia uma outra revelação, um outro significado mais profundo, espiritual. Pedro disse: não, Senhor, eu não vou comer isso, porque isso é imundo, é comum. Mas naquela visão, os animais simbolizavam pessoas. Sucedeu segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum e imundo.
Presta atenção, o que Deus disse para Pedro? Ao que Deus purificou, não considere imundo, comum imundo. Presta atenção, isso foi feito 3 vezes. Na Bíblia, o número 3 é perfeição. Quando algo acontece 3 vezes, é porque Deus fez completamente, decidiu e enviou a mensagem. Sabe, quando o Senhor repete a visão 3 vezes para Pedro, Ele estava estabelecendo uma verdade de uma vez por todas, e aquilo ali era um novo tempo se iniciando na vida da igreja. Mas ainda tem outro significado, porque presta atenção, nós já dissemos aqui que os animais simbolizavam pessoas, e qual foi a mensagem de Deus para Pedro? O que Deus purificou, não considere imundo. Pedro estava com receio, irmãos, de receber os gentios, que não eram judeus, que se converteram ao Senhor. E Deus falou para ele: eles estão se convertendo, e essas pessoas que estão se entregando a mim, não tenha medo de recebê-las, porque eu as purifiquei. As pessoas perguntam para mim muitas vezes: pastor, vocês aceitam divorciados na sua igreja? Eu falo: aceito. Vocês aceitam tatuados na sua igreja? Eu falei: é claro. Vocês aceitam gente, homem de cabelo grande na igreja? Eu falo: é claro, eu aceito. Mulher que fez isso e aquilo? Aceito. Por que vocês aceitam? Porque Deus aceita. Essa é uma regra. A regra é que nós aceitamos quem Deus aceita, e nós não aceitamos quem Deus não aceita. Quem que Deus não aceita? Deus não faz acepção de pessoas. Então nós aceitamos todas as pessoas. E era isso que Deus estava falando para Pedro: Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Não deixe de receber ninguém, porque você acha que ela é pecadora, porque você acha que ela é imunda, porque você acha que ela não é digna. E aqui tem um outro recado, um recado pessoal para Pedro, como se Jesus estivesse falando: Pedro, você quer que eu te lembre que há uns dias atrás você tinha me negado e eu te aceitei novamente? Eu preciso te lembrar que eu te aceitei de volta, mesmo você tendo me negado 3 vezes. Sabe, irmãos, essa visão que Pedro recebeu do Senhor é a visão do lençol, é a visão de Deus para nós nesse momento. Não condene ninguém com o mundo. Não permita que essa pandemia do coronavírus se torne uma mensagem de condenação. Nós estamos fora, completamente fora dessa mensagem de que Deus está condenando pessoas porque elas são pecadoras. Sabe por quê? Porque se Deus fosse fazer isso, Ele tinha que matar o mundo todo. Ele ia ter que condenar o mundo todo. Esses profetas da lei, eles acham que Deus erra o juízo. É como aquele que disse que Deus teve umas enchentes lá em Belo Horizonte, matou muita gente, e aí um profeta da lei disse que Deus estava trazendo juízo em Belo Horizonte porque os pastores estavam milionários. E aí eu falei: mas não morreu nenhum pastor, muito menos os milionários, que moram em condomínios muito bem seguros da enchente. Quem morreu foi o comerciante, era a mulher que estava no ponto de ônibus. Se Deus queria trazer juízo, Ele errou o juízo. Se Deus foi mandar um raio, caiu na pessoa errada. Sabe o tanto que é tola essa mensagem do juízo? Sabe, nós queremos dizer nessa noite, se você está nos assistindo, o Senhor aceita você do jeito que você é. Ele não quer matar você. O Senhor não está trazendo juízo, Ele não está trazendo morte. O Senhor está libertando, o Senhor está salvando. Sabe, irmãos, mesmo para nós aqui, como ministros da graça, muitas vezes nós rotulamos, classificamos as pessoas em diferentes grupos de pecados. Não, esses são os pecados dos políticos, esses são os pecados homossexuais, esses são os pecados A, B e C. Presta atenção,
pecado pode ser diferente, é verdade. Mas uma verdade é que eles precisam de Jesus da mesma forma. Eles precisam de Jesus igualmente. Sabe, eu estava falando mais cedo aqui no cursão que eu tenho evitado até acompanhar certas coisas que nós estamos vendo hoje. A maldade do homem parece que tem aparecido mais. Porque quando eu vejo uma má notícia, quando eu vejo um político desviando recurso de respirador para corrupção, para alimentar a campanha política, o meu coração fica com dificuldade de amar aquele político, fica com dificuldade de orar por ele, fica com dificuldade de o abençoar. Sabe, sinceramente, quando você vê a maldade, o desejo é de fazer como os discípulos, né? Que quando viram que os samaritanos tinham rejeitado Jesus, levanta a mão: Senhor, o Senhor quer que eu mando fogo agora? Estou prontinho aqui. O Senhor quer que eu mato qual? Qual governador? Qual prefeito? Eu vou mandar agora, lá na casa dele, entendeu? Eu vou mandar um míssil teleguiado agora. Quer que eu envie o fogo do céu? Sabe, a nossa carne quer isso, sabe, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo, amém, irmãos? E esses dias eu quero falar para você, são dias onde o Senhor vai te conectar com pessoas imundas, com pessoas pecadoras, com pessoas que você não tem coragem de se relacionar, mas o Senhor vai enviar você para salvar essas pessoas. O Senhor vai enviar você para alcançar essas pessoas. Sabe, o mundo está fechado, o mundo está com medo, as igrejas estão se fechando, mas a mensagem não pode ser algemada. Sabe, o apóstolo Paulo disse, quando ele estava preso na cadeia, ele diz: eu estou preso, mas a mensagem não está algemada, a mensagem não está presa, e nós somos apenas portadores da mensagem. Nós não somos importantes, a mensagem é importante. Podem nos prender, mas a mensagem vai fluir, vai ser liberada, vai ser proclamada, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas se converterão. Sabe, irmãos, eu quero falar para você, o Senhor está avivando o seu coração para pregar o Evangelho. Quantas vezes você pregou o Evangelho? Quanto tempo tem que você não evangelizou alguém? Eu quero te falar, agora é a hora, agora é a oportunidade, agora é o momento. Nós temos uma mensagem, irmãos, uma mensagem libertadora. Sabe, eu estava contando aqui que por muito tempo, né, um dos meus irmãos não era nascido de novo ainda, não tinha se entregado para Jesus. E às vezes, quando meu pai ficava sabendo que eu estava passando por alguma dificuldade ou alguma luta, seja lá qual for, e o meu pai não era crente, e ele perguntava: por que isso está acontecendo com meu filho, logo que está servindo o Senhor? Em outras palavras, por que não acontece com o outro que não está servindo? Porque na cabeça do mundo, coisas boas acontecem com o crente, coisas ruins acontecem com o descrente. E hoje, quando tem alguém doente, a pessoa fica se perguntando na casa dela: o que eu fiz de errado? Por que Deus está me castigando? Ou como uma mãe me ligou e falou: por que o meu filho está sofrendo? Por que Deus está fazendo isso com ele? Eu falei: não, Deus não está fazendo isso com ele, isso é obra do diabo. Deus veio para curar o seu filho. Deus veio para pôr a mão sobre ele, para tirar essa enfermidade. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Você compreende a importância da mensagem? Ela é libertadora, ela é poderosa. Muitas vezes, irmãos, ainda não aprendemos a lição de Pedro. Nós ainda ficamos com receio de pregar o Evangelho para toda criatura. Toda criatura. Sabe, o Evangelho, irmãos, é para todos. Esse é o Espírito de Cristo. Não fazemos acepção de pessoas, distinção de ninguém. Sabe, eu creio que esse é o momento de nós nos posicionarmos mais do que nunca como a igreja que ora, a igreja que prega o Evangelho, a igreja que ama, a igreja que acolhe. Sabe, por muito tempo nós estamos ocupados aqui com militância política, com coisas políticas. Eu confesso para os irmãos, eu amo acompanhar coisas políticas. Mas o Senhor falou comigo ontem de madrugada: na arca não tinha
janela, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Só tinha janela para o céu. E nesse período de guerra política, o diabo quer nos distrair. O diabo fala para uns: olha para a esquerda, de lá que vem o socorro. É do Lula, é da esquerda. Olha para a direita, é o Bolsonaro, é de lá que vem o socorro. Mas o Senhor diz para você: olha para cima, é do Senhor que vem o socorro. Sabe, não é errado você ter um político que você gosta mais, não é errado você apoiar ninguém, mas é errado você colocar sua confiança nele. A nossa salvação não vem de políticos, ela vem do Senhor. Sabe, e nós precisamos fazer isso nesses dias, levar as pessoas a olhar para onde nós estamos olhando. Sabe, nós estamos olhando para o céu, e o nosso chamado é fazer as pessoas olharem também. Sabe, tem uma brincadeira muito interessante para despertar a curiosidade. Para onde está tendo muita gente na porta de um supermercado e começa a olhar para cima. Do nada, as pessoas vão parar e vão olhar também. Vão falar: o que está acontecendo? Pode não estar acontecendo nada, mas elas vão olhar também. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas tendem a imitar, elas tendem a fazer o que você faz, elas tendem a ficar curiosas. Peraí, por que essa pessoa está olhando para esse lugar? O que está acontecendo lá? Tem uma história que diz, já viu quando acontece um acidente? E aí junta aquele monte de gente para ver. E aí diz que tinha uma rua lá que estava uma aglomeração enorme, tinha acontecido um acidente lá. E aí o camarada era muito curioso, ele queria ver o que estava acontecendo, mas tinha uma multidão que impedia ele. E aí ele começou a empurrar as pessoas. E aí ele: dá licença. Falou: não, é um acidente, não, quero ver. Não, tem muita gente, não dá para você chegar lá não. Falou: não, eu sou parente da vítima. E aí ele foi chegando perto, quando chegou lá, era um cavalo que estava numa carroça que machucou, caiu. Esse que era parente da vítima. Sabe, irmãos, muitas pessoas são curiosas só para quebrar o gelo. Mas sabe, irmãos, esses dias o Senhor, Ele quer nos avivar o nosso coração, sabe, para pregar o Evangelho, para fazer as pessoas olharem para onde nós estamos olhando. Sabe, eu lembro, como se fosse hoje, irmãos, sabe, assim que eu me converti, a minha mãe estava passando uma depressão tremenda, terrível. Ela estava pesando 39 quilos, e ela chorava toda noite, chorava sozinha, chorava pelos cantos da casa. E eu sabia que aquela esperança que eu tinha no meu coração, de que a vida não ia acabar daquele jeito, ela não tinha. A visão dela era embaçada, a visão dela era limitada, ela não via a luz no fim do túnel, e eu conseguia ver. E qual que era a minha função naquele momento? É fazer ela ver o que eu estava vendo também, é fazer ela enxergar o que eu estava enxergando também. Esse é o nosso chamado nesses dias. Sabe, nós não temos que ficar, sabe, trancados em casa. Amém, glória a Deus, fique em casa, hashtag cuide de você, se cuide. Eu acho interessante essa frase. As pessoas no mundo falam assim: se cuide, né? Hashtag cuide-se, né? Mas em outras palavras, sabe o que é? Cuida da sua vida, que eu cuido da minha, e ninguém cuida da vida de ninguém. Se você morrer, o problema é seu. Mas o nosso chamado não é esse. O nosso chamado é cuidar uns dos outros. Nós somos uma família, nós somos um povo, nós somos um corpo, nós somos um só. Sabe, quando o Senhor deu aquela visão de todos os animais sendo declarados limpos, de como Pedro deveria comer deles, o Senhor estava, verdade, dizendo: encontre a sua realização, encontre o seu prazer, encontre a sua satisfação interior nesses novos relacionamentos. Não tenha comunhão apenas com judeus, não se limite apenas a se relacionar com crentes, vá até onde o perdido está. Quando perguntaram para Jesus
Por que você não come, mestre? Você está sem comer. Ele falou: a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Essa é a minha comida e a minha bebida. Por que Deus deu essa visão para Pedro e falou: mata e come? Porque a comida é aquilo que nos traz saciedade, é aquilo que nos dá prazer, é aquilo que nos dá satisfação. Eu falei para um irmão essa semana, estava triste, abatido, com depressão. Eu falei para ele: depressão é falta de propósito, falta de realização, falta de missão. Quando você não tem um motivo pelo qual viver, acorda, levanta, trabalha, volta e dorme, paga a conta e pronto. Não, irmãos, há um propósito para nós. Sabe, igreja não é uma instituição, e nós não estamos aqui cuidando das coisas do pastor. Não, a missão e o encargo que está no meu coração, eu quero falar, é a sua missão e é o seu encargo. Não é só meu, não é só minha a missão. Não, o encargo não é só meu, o encargo é seu também. Deus deseja multiplicar o coração dele nesses dias para várias pessoas. Sabe, eu gosto da história da igreja de Elim. Não é Eli não, Elim, com M no final. Lá em El Salvador, não sei se você sabe, mas a igreja do pastor Mário Veiga, a igreja de Elim, ela é a segunda maior igreja do mundo. Ela perde só para a igreja de Seul, na Coreia do Sul, do pastor Paul Yong-cho. E lá em Elim, em El Salvador, a igreja ela já era uma igreja grande, mas aconteceu o quê? Uma guerra civil estourou no país, e a igreja foi proibida de se reunir. Por quê? Porque estava acontecendo uma guerra nas ruas, não era uma doença, um vírus invisível, não. O que estava acontecendo era uma guerra, era tiro para todo lado, bala, bomba, as pessoas realmente iam ficar em casa. Só que a igreja não parou, a igreja acontecia nos lares. E aí, irmãos, eu não sei quanto tempo, quantos anos durou a guerra, mas quando acabou a guerra e foi liberado para as igrejas voltarem a se reunir, a igreja de Elim não conseguia se reunir no seu antigo local de reunião. Eles tiveram que começar a fazer culto nos estádios, porque ela cresceu tremendamente durante a guerra. Eu quero te falar, podem nos trancar, quanto mais eles nos fecharem, mais nós vamos crescer. Quanto mais eles nos trancarem, mais a igreja vai multiplicar. Nós não vamos parar com as células, não vamos parar com encontros pequenos. Não pode reunir 10 pessoas, vamos fazer célula com 8. Não pode 8, vamos fazer com 5. Não pode 5, vamos fazer com 3. Mas não vai parar. Não vai parar, as pessoas serão alcançadas, porque essa obra não é minha, essa obra não é sua, essa obra é do Senhor. Lá em João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele corta, mas aquele que está em mim vai dar muito fruto. Sabe, nós vamos multiplicar, nós vamos dar muito fruto, nós vamos alcançar o perdido, nós vamos crescer nesses dias. A visão de Pedro é a nossa visão também. Precisamos alcançar todo tipo de pessoa, nenhuma delas é imunda para nós, nem para Deus. O político, como Zaqueu, como Mateus, coletor de impostos, a mulher pecadora, todo tipo de pessoa nós vamos alcançar, e nós vamos encher a casa de Deus com pessoas alcançadas, transformadas e salvas. Sabe, irmãos, a Bíblia diz aqui, enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito, lá em Atos 10, 19 e 20, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aquele tempo, irmãos, era um tempo muito difícil, era um tempo de perseguição. Então qualquer pessoa estranha que chegasse, eles achavam que era um enviado do governo para matá-los. Então eles desconfiavam de qualquer pessoa. É como hoje, o pastor vai orar, a pessoa, será que ele está com coronavírus?
Eu fui para Goiânia e aí eu mandei mensagem aqui para minha sobrinha e falei: olha, eu estou indo para Goiânia, mas eu quero ver você quando eu voltar de Goiânia. Aí a mãe dela falou assim: aí quando você voltar, você faz uma quarentena aí de 20 dias e aí você visita a gente. Eu falei: para que isso, gente? As pessoas ficam desconfiadas de você. Você não pode fazer uma visita, você não pode bater na porta. Ela pensa que já é o vírus chegando. Sabe, Pedro vivia nesse contexto também de desconfiança, de medo, de isolamento, de pessoas se trancanfiando dentro de casa. E aí o que a Bíblia diz, irmãos? Atos 10, 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos, apenas família e pessoas íntimas. Cornélio reuniu e a visão estava se cumprindo. Pedro foi lá pregar para eles. Cornélio reuniu seus parentes e amigos. É isso que Deus quer que você faça. Presta atenção. Deus não está chamando você para ir pregar nos estádios. Deus não está chamando você para ser um grande conferencista. Sabe o que Deus quer que você faça? Reúne os seus parentes e amigos íntimos. Prega para eles. Ora por eles. Ministra para eles. Convide-os para ouvir uma pregação. Vamos fazer uma live, marca ele lá, manda o vídeo para ele. Agora eu quero aproveitar a oportunidade para falar que nós temos um canal no YouTube, né? E nós vamos crescer esse canal, em nome de Jesus. Cada um da igreja vai se inscrever, e você vai pedir para pelo menos 5 parentes seus se inscrever também. Amém? Posso contar com você? É uma forma de contribuir para a mensagem chegar para mais pessoas. Sabe o que aconteceu? Presta atenção, irmãos. Isso aqui é um acontecimento poderoso. Porque o diabo fica falando para nós: não, se não tiver um encontro, não tem como ele ser cheio do Espírito. Se não tiver isso, é muito difícil que a pessoa receba a palavra. Se não for presencial, é muito difícil. Sabe, irmãos, Deus, Ele não está preso aos nossos métodos. Sabe, muitas vezes o Senhor tem que abrir os meus olhos, porque eu estou aqui preso à nossa prática antiga, à nossa maneira antiga de fazer as coisas. Mas o Senhor quer que a gente abra os nossos olhos para ver a sua multiforme graça, a sua múltipla criatividade, a sua forma diferente de alcançar as pessoas. E olha o que a Bíblia diz: que depois que Pedro começou a pregar sobre o Senhor Jesus, e o ponto culminante da sua mensagem foi esse, Atos 10, 43 e 44. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E olha o que a Bíblia diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre eles, todos que ouviam a palavra. Pode acontecer de alguém estar apenas nos ouvindo e o Espírito cair sobre ele lá na casa dele. Deus é poderoso para alcançar pessoas através da internet. Pessoas que estão presas no medo, na tristeza, mas ouviram uma mensagem, e a mensagem foi como um poder que quebra as correntes, que desata o poder do diabo. Sabe, Pedro estava falando sobre perdão dos pecados, e o Espírito Santo veio como selo, dizendo: essa é a mensagem que glorifica o Pai. Sabe, eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Quero pedir para os irmãos do louvor sabe, eu quero que nós possamos orar nessa noite por isso, sabe, para que você se torne um ministro de Deus nesses dias, um ministro de esperança em um tempo de desesperança, um ministro de fé em um tempo de incredulidade, um ministro de cura em tempo de doença, um ministro da libertação em tempo de prisões. Sabe, eu quero orar por você nessa hora, e eu quero que você receba, onde você está, uma unção da parte de Deus.
Pode ser. Sabe, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, onde você está. Nós vamos orar agora. Eu quero que você ore por você. É o Espírito que capacita. É o Espírito que nos toma. É o Espírito que nos enche. E é o Espírito que fala através de nós. Eu quero que você nessa hora comece a orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, pedir que o Senhor venha com tua graça, com tua unção. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, com a sua vida sobre nós. Começa a orar agora. Começa a pedir a unção do Senhor sobre a sua vida. Comece a pedir a unção do Senhor sobre a sua vida. Comece a clamar pela unção do Senhor sobre a sua casa. Oh! Levanta agora a sua voz em oração. Levanta a sua voz em um clamor nesse momento. Oh Espírito Santo, nós queremos, ó Pai amado, nessa hora declarar a unção do Senhor sobre nós. A unção do Senhor que capacita, a unção do Senhor que nos enche com o teu Espírito. Sopra sobre nós um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de unção, um tempo de capacitação espiritual, um tempo de graça. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, você pode pôr a mão no seu coração nessa hora. Se você ora em línguas, ore nesse momento. Peça ao Senhor nesse momento que te enche. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. O Senhor quer te encher nessa noite. Enche-me, Deus. Enche-me, vem Espírito Santo, até transbordar. vem nos encher nessa noite. Sua glória, derrama sua glória. Enche-me. Receba agora onde você está a unção do Senhor. Receba onde você está a unção de ousadia, a unção de intrepidez. Oh, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, eu vejo. Oh, eu posso ver agora. Eu vejo muitos filhos. Espírito Santo, oh Espírito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos que esses dias são dias de avivamento, esses dias são dias de oportunidades, esses dias são dias de vida, de cura, de saúde, de milagres. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Sabe, irmãos, esses dias o Senhor tem derramado compaixão no meu coração por pessoas que estão perdendo parentes, estão perdendo familiares, pessoas que estão com seus familiares doentes e que precisam de uma palavra de Deus, precisa de um enviado da parte de Deus para falar as boas novas. Sabe, o mundo não valoriza a igreja, mas Deus valoriza, capacita e envia a igreja. Sabe, eu quero
pedir para você nessa hora, meu irmão, sabe, seja um canal de bênção na vida das pessoas que estão necessitando. Sabe, quando você ficar sabendo de alguém que está doente, faça uma ligação nesses dias. Deus vai colocar palavras na sua boca. Deus vai colocar compaixão no seu coração. Deus vai dar ousadia para você. E você vai decretar a vida no lugar onde estão decretando morte. E você vai declarar salvação no lugar onde estão dizendo que está tudo perdido. Sabe, eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo. Esse é um tempo de avivamento na igreja. Esse é um tempo onde a igreja se posiciona para pregar o evangelho das boas notícias. Sabe, eu quero que você repita uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite nós cremos que fomos incendiados pela sua palavra, para sermos um canal de cura, salvação para essa geração. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte, amém, e diga aleluia, diga glória a Deus, amém, aleluia. Estamos encerrados, amém, em nome de Jesus. Tem uma semana de bênção, de vitória. As nossas células vão acontecer normalmente essa semana, amém. Deus abençoe você. Não vá embora sem liberar uma palavra de vida sobre 10 irmãos, aleluia.